Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Diego e no vídeo de hoje nós vamos fazer dois bolos. Um bolo de ninho, que é um dos meus preferidos, e um bolo de chocolate com mousse de maracujá, que também é maravilhoso. Vocês vão amar. Vamos lá? E vamos aos ingredientes da massa do bolo. Nós vamos utilizar 6 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e 100 gramas de fécula de batata, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 250 gramas de leite e 40 gramas de cacau em pó. A gente vai começar separando a gema da clara dos ovos. Lembre-se sempre de quebrar o ovo em um potinho separado, igual eu estou fazendo aqui, para não correr o risco de ter algum ovo estragado e você perder todos os outros. Eu começo batendo a clara em neve, que nesse bolo a gente bate as gemas separadas depois, e depois a gente junta a massa com clara em neve. Então eu gosto de bater antes e deixar ela separada, deixar ela reservada na geladeira para adicionar no final da receita. Depois de pronta é só passar para um outro recipiente e deixar na geladeira aguardando a parte final da massa para a gente agregar ela na massa. Aí nós vamos colocar na batedeira as 6 gemas. Vamos bater um pouco, só elas, uns 2 minutinhos mais ou menos. E vamos acrescentar o açúcar agora e colocar para bater novamente. Nós vamos bater isso até formar um creme. Ele vai ficar um creme bem homogêneo. Enquanto você estiver batendo, assim, é bom levantar a batedeira e limpar o bowl para o que ficar grudado em volta ser tudo misturado na massa, para depois no final da massa não ficar aqueles pedaços dos ingredientes que ficam nas extremidades do bowl. E enquanto essa mistura está batendo, nós vamos levar aquele leite da receita para esquentar. Vamos despejar esse leite na mistura da batedeira e deixar bater mais um pouco. Pessoal, vai ficar um creme bem aerado. Agora o próximo passo, eu vou misturar a farinha com a fécula de batata no bowl que ela está separada e vamos acrescentando colher por colher . Aí com a massa pronta, nós vamos dividir em 2 partes essa massa. Porque como a gente vai fazer um bolo de chocolate e o outro a massa tradicional, então a metade a gente vai adicionar o cacau. Lembre-se de limpar o bowl com a espátula para esses ingredientes que estão nas laterais serem todos misturados na massa. Aí nós vamos pegar a clara em neve que estava reservada e vamos dividir também nesses 2 bowls de massa.
e misturar com fouet delicadamente, porque a gente não quer perder esse aerado da massa. E o fermento também a gente divide, põe metade em cada bowl. Mistura delicadamente, depois colocar o fermento e coloca numa forma. Não precisa untar a forma, você pode colocar só um papel manteiga no fundo. Estou usando uma forma retangular aqui, com 10 centímetros de altura. Você distribui certinho em todas as extremidades da forma e deixa ela reservada, não põe no forno ainda, porque eu coloco as duas para assar junto. Se você optar por fazer só de um tipo essa receita, ou fazer ela inteira de chocolate, ou fazer inteira a massa branca e for assar de uma vez, não pode pôr tudo numa forma só, não tem problema, tá? A massa de chocolate a gente vai misturar a mesma coisa, passar para a forma de maneira uniforme. E vamos levar para o forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos de 30 a 40 minutos, vai depender muito do seu forno, tá? Esses são os ingredientes para o recheio de brigadeiro do bolo de chocolate. Nós vamos começar misturando na panela desligada o leite condensado e o cacau em pó. Vai misturar bem até agregar todo o cacau no leite condensado. Aí depois de misturado nós vamos acrescentar o chocolate, a manteiga e o creme de leite. E aí sim a gente vai misturar de novo. E aí ligar o fogo médio para cozinhar isso até ele virar um brigadeiro mole. Mexendo sempre sem parar, tá? Para ele não grudar na panela. Mexendo nas bordas para não grudar, também não queimar as bordas da panela. E o ponto dele é esse, ó. Ele é antes do ponto de brigadeiro de enrolar, senão ele não vai ficar aquele recheio cremoso, ele vai ficar um recheio duro. E a gente não quer isso, a gente quer um recheio cremoso. Então ele é antes do ponto de brigadeiro comum, tá? Uns 2 pontos antes. A gente passa para um bowl ou qualquer outro recipiente. E vamos cobrir com plástico filme. O plástico tem que estar em contato com o brigadeiro. Não coloque ele por cima do que você estiver tampando. Ele tem que encostar no brigadeiro para não criar uma película. E aí vamos fazer o recheio de maracujá. Esses são os ingredientes. Nós vamos adicionar tudo isso no liquidificador. E vamos bater por uns 3 minutos. Passa para um outro recipiente também, ele vai ficar uma mousse. Cobre com plástico filme e leva para a geladeira. Isso é bom que isso gele umas 2 horas, 3 horas pelo menos, para você poder colocar no bolo. Vamos para o recheio de leite ninho. Esses são os ingredientes. Eu começo também batendo o chantilly. Começa batendo ele com uma velocidade um pouco mais lenta também para ele ganhar forma, para ele ir agregando ar. E depois aumenta a velocidade. E aí a gente reserva esse chantilly também, deixa na geladeira. Aí na batedeira nós vamos colocar o leite condensado e a manteiga. E vamos bater isso até virar um creme.
mais ou menos uns 5 minutos. Aqui está o ponto. E aí nós vamos começar a acrescentar o leite ninho nesse creme de colher em colher. E quando terminar, deixa ele bater mais um pouco para misturar bem. Vai ficar nesse ponto de creme também. Agora nós vamos acrescentar uma lata de creme de leite gelada. Um segredo aqui para você tirar o soro do creme de leite em lata: você pega ele na posição que ele está na geladeira e vira de ponta cabeça e abre essa parte que você virou de ponta cabeça. O soro vai estar todo concentrado ali, igual eu estou fazendo aqui no vídeo. Aí a gente descarta esse soro e usa só o creme de leite. E vamos bater isso novamente até ficar nesse ponto. Um creme bem aerado, bem homogêneo. E aí sim nós vamos pegar o chantilly que está reservado na geladeira e vamos misturar isso nesse creme de ninho. Eu começo misturando metade com fouet e depois a outra metade e mistura bem. Cobre com plástico filme e reserva na geladeira. Esse recheio ele tem que gelar umas 5 horas mais ou menos. Aí para rechear o bolo, eu desenformei normal. Nós vamos colocar plástico filme no fundo da forma, deixa sobrando bastante para os lados, porque a gente vai ter que embrulhar esse bolo para deixar ele na geladeira antes de cortar. Arruma bem a forma, o plástico na forma. E aqui, como eu vou trabalhar com 2 recheios, eu vou cortar esse bolo em 3 partes. Vou colocar a primeira parte na forma. E aí eu vou molhar ele com... Eu faço uma mistura metade água e metade leite. Você pode usar esses squeezes ou aquelas bisnagas que usa para ketchup para colocar. Fica mais fácil para molhar o bolo. A gente vai pegar o recheio de brigadeiro, ó, que está bem macio, bem cremoso. É bom tirar da geladeira um pouco antes de usar para ficar mais fácil de usar. E vamos espalhar ele inteiro no bolo. Vai ser nossa primeira camada de recheio. Aí vou vir com a segunda camada de bolo. Molha também. O molhar é a gosto, tá, gente? Tem gente que gosta de bolo bem molhado e tem gente que não gosta dele tão molhado assim. Fica a seu critério. E aí vamos ir com o recheio de mousse de maracujá.
que também estava na geladeira. Só espalhar. E a gente vai vir com a última camada de bolo, molhar também e cobrir com o plástico com cuidado e levar para a geladeira. O bolo de ninho a mesma coisa, vou cortar em 3 pedaços, só que aqui como é só o recheio de ninho, eu vou fazer as 2 camadas com ele. Molha do mesmo jeito. E distribui o recheio por todo o bolo. Mais uma camada de bolo, molha e mais uma camada de recheio. Aqui vai sobrar um pouquinho de recheio que nós vamos usar na cobertura. Apesar dele não ter uma cobertura, né, quando eu coloco na marmitinha, eu faço com um bico como se fosse uma coberturinha só em um dos lados do pedaço. Então, isso que sobrou a gente vai misturar na cobertura, esse recheio. Não esquece de molhar antes de fechar. E fecha com bastante cuidado e leva para a geladeira por umas 4 ou 5 horas. Aí eu vou tirar da geladeira e vou virar em uma bandeja onde você vai cortar esse bolo. E aí puxa com cuidado, ele vai sair sem nenhum problema. E eu corto ele no meio. Vai depender do tamanho da sua embalagem, mas o meu aqui eu cortei no meio e depois cortei os pedaços, um pedaço de mais ou menos 2 dedos. Tem essas marmitinhas, tem aquelas marmitinhas de alumínio com tampa de acrílico, que eu recomendo elas para o seu bolo aparecer. Não usa aquelas fechadas porque esconde toda a boniteza do bolo. Ó, aqui é só distribuir na marmitinha, num cantinho. E aí eu misturei chantilly, bati chantilly com uma colher de sopa de cacau em pó. Uma xícara de mistura para chantilly com uma colher de sopa de cacau em pó 70%. É só colocar para bater, quando ele estiver chegando no ponto, você coloca a colher de sopa de cacau e deixa bater mais um pouco. E aí eu vou fazer essa decoração em cima de cada pedaço, que é para dar acabamento. Depois eu coloco também 2 brigadeiros, que eu ensinei no meu último vídeo. Eu vou deixar o link para vocês no card clicando aqui em cima. E tá pronto o seu bolo na marmitinha. No bolo de ninho é o mesmo processo. Eu peguei o restinho que sobrou do recheio e misturei com uma xícara de chantilly batida. Só colocar no saco de confeitar, no bico 1M da Wilton e fazer esse acabamento aqui em cima na parte do bolo.
E esses foram os bolos de hoje. Eu quero muito agradecer a você que chegou até aqui e quero pedir por favor para você também se inscrever aqui no canal. Assim você recebe o meu conteúdo toda semana e você ajuda com que o meu conteúdo vá para mais pessoas. Curtindo esse vídeo também você me ajuda muito. E comenta aqui embaixo se você é hashtag bolo de ninho ou hashtag bolo de chocolate. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!